Então é importante você ir em busca de realizar os seus sonhos, ir em busca de construir sempre algo que é positivo para você. Então deixo aqui breves palavras, não quero interromper aqui o momento, me perdoem, às vezes entrar muito rápido, sair muito rápido. Eu estou aqui tentando fazer sempre novos projetos, novas parcerias para poder ampliar, né, na juventude do Distrito Federal. Estava aqui em uma reunião, saí para entrar aqui, porque eu não poderia deixar de finalizar essa semana com vocês. Vou entrar em uma outra reunião, mas tenham certeza que nós estamos galgando aí para novos projetos e projetos grandes para o Distrito Federal no que diz respeito à juventude. Muito obrigado por cada um de vocês, muito obrigado a Kel, muito obrigado aos centros de juventude por toda essa semana, foi fantástica e nós temos muita coisa positiva ainda para acontecer durante esse mês e nós vamos colocar em prática muita coisa boa ainda. Tá bom, pessoal? Obrigado, um bom dia para vocês. Obrigada, secretário. Trocando aqui o destaque. Pronto, Pedro. Agora tudo certinho. Só compartilhar a tela. Obrigado. Agradecer ao secretário aí pela participação e pelas palavras. E então eu vou começar, vou falar um pouquinho aqui da nossa trajetória, vou compartilhar minha tela e também vou trazer, pessoal, algumas reflexões que a gente se faz sempre aqui para compartilhar com vocês, tá? Então, estão vendo a minha tela aí? Perfeito, tranquilo. Ok, então vamos lá. Então, eu tive o privilégio de nascer em Brasília, né? Essa cidade que eu amo, que sou apaixonado. Isso foi em 1984, então completei agora 37 anos. E aí, um pouquinho de uma apresentação quem eu sou, né? Então, brasiliense, né? Como falei, sou formado em administração de empresas, né? Empresário, empreendedor. Eu me considero eterno aprendiz, tá? Eu acho que uma das características mais importantes que a gente tem que ter é de querer aprender sempre, querer se desenvolver sempre. É assim que a gente dá grandes saltos na vida, né? Vou falar um pouquinho disso durante a nossa conversa hoje. Atualmente, eu sou CEO do Grupo Beira-Mar, então estou, como falei, há quase 20 anos no grupo. Vou falar um pouco também dessa jornada. Fui presidente mais novo da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário até 2018. Eu, com 33 anos, fui presidente da associação que reúne as maiores empresas do Brasil, 70 empresas, né? Tive o privilégio de ser presidente e me considero inconformado, um eterno inconformado. O que quer dizer? O que eu quero dizer com inconformado, pessoal? Inconformado no sentido de querer sempre evoluir, de querer sempre mudar, de estar sempre aberto a novas possibilidades, né? De não se conformar com eu falo assim, com as coisas ok, eu quero o melhor, né? Então, isso é uma característica que eu acho que foi muito importante nessa jornada e que me ajudou muito a crescer e também a transformar a empresa. Atualmente, eu também sou conselheiro de empresas, né? A gente é sócio de um grupo, de uma empresa de investimento em startups, que é a maior empresa de investimento em startups da América Latina, chama ACE. O Grupo Beira-Mar é sócio, eu sou conselheiro lá na ACE Startups. Então, a gente investe em startups aqui no Centro-Oeste, São Paulo e Sul do Brasil. Hoje são, nesse veículo de investimento, quase 30 empresas investidas, do segmento de tecnologia, principalmente. E também sou conselheiro de uma empresa do agronegócio que vai fazer IPO, né, que é a abertura do capital na Bolsa de Valores agora até no final do mês, chama Boa Safra Sementes. Então, hoje, além de executivo, né, e sócio da Beira-Mar, eu também estou aí participando do conselho de outras empresas. E aí, para falar, eu gosto sempre de fazer combinados, né, quando a gente vai começar uma jornada, eu queria propor hoje o nosso combinado que todo mundo aqui tivesse presença ativa nesse próximo 40 minutos que a gente vai estar juntos, né? Tivesse que conectado. A gente está no momento hoje que a gente é o tempo todo impactado com muita informação, é difícil se conectar. Mindset aberto, né? Então, cabeça aberta para principalmente absorver as informações,
Eu sempre falo que a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente está aberto a aprender e a entender o outro lado é sempre importante. E energia positiva, vamos estar conectados, que eu acho que assim a gente cresce, tá? E aí, dando continuidade, eu queria abrir mostrando um vídeo que a gente teve o privilégio de ser convidado no ano passado. Foi feito um lindo projeto para o aniversário de 60 anos de Brasília, e nesse projeto foi homenageado 20 empreendedores pioneiros da cidade. Né? Eu vi aqui que vocês estiveram com a doutora Janete, a doutora Janete foi uma das homenageadas, enfim, dentre outros empresários. E o nosso fundador da Beira-Mar, meu pai, também foi homenageado. E aqui a gente conta em 3 minutos um pouco dessa história, que eu acho que vai ser uma boa forma de abrir a nossa conversa de hoje. Se por acaso não sair o som, Raquel, você avisa, tá? Beleza. Tá perfeito. Eu lembro dele falar que é impressionante o que virou Brasília. Porque Brasília, aqui tá certo, aqui as coisas acontecem. Sua história, tá? Meu pai nasceu em 1931 em São João dos Passos, no interior do Maranhão. E a primeira oportunidade que ele teve de sair do interior foi de vir trabalhar num garimpo de cristal em Goiás, em Xambioá. E ele comprou algumas mercadorias e ele começou a tentar vender essas mercadorias. Ele teve muita dificuldade de vender ali no garimpo e foi aí que ele falou: eu vou viajar com uma tabuleta de joias para vender essas joias pelo norte do Brasil. E ele tinha um tio que estava no Rio, e ele foi até o Rio de Janeiro para conhecer, e nessa época estava inaugurando a capital do Brasil, e ele tinha um parente que tinha vindo, e falaram para ele: lá é o futuro do Brasil, Brasília é o futuro do Brasil. E aí ele veio para Brasília, chegou aqui em dezembro de 1959, e ele abriu a primeira joalheria de Brasília na Cidade Livre, onde ele começou a comercializar as primeiras joias em Brasília, e depois foi para a Rua da Igrejinha e abriu a primeira joalheria de Brasília mesmo, na Rua da Igrejinha. Pela primeira vez ele teve algum capital, e o que ele fez com esse capital? Comprou imóveis. Ele falou: pô, eu vou ter que trazer um corretor, eu vou ter que abrir uma imobiliária para administrar os 4, 5 imóveis que eu comprei, e ali nasceu a Beira-Mar em 81. A história da Beira-Mar nasce com essa história dele empreendedora, de diversos negócios, de quebrar várias vezes. Ele acabou tendo sucesso no mercado imobiliário. É uma empresa que hoje cresceu, a gente atua em todos os ramos do segmento imobiliário, e no final do dia nós ajudamos as pessoas a encontrar o lugar delas no mundo, o lugar onde elas vão morar, onde elas vão viver, onde elas vão ter os momentos de vida. O que a gente faz na Beira-Mar é mudar a cidade, e a gente tem consciência disso. E ver isso se consolidar, que orgulho, que felicidade. Ele recebeu várias homenagens por ser pioneiro. Sempre que ele recebeu o convite, ele ficava sempre emocionado, mas o que mais marcou e emocionou ele foi receber o título de cidadão honorário de Brasília. Ele se considera o verdadeiro candango. O pioneiro que chegou aqui, ajudou a construir a cidade, construiu a vida dele e a família e uma empresa. Ele viu a pujança do que ia ser Brasília, acreditou no sonho de Dom Bosco, no projeto de Juscelino Kubitschek, e aqui chegando, ele nunca mais quis sair. Pessoal, eu começo essa história com uma pessoa que mais me inspirou, na minha trajetória. Eu sempre digo que é muito importante na nossa trajetória profissional a gente ter pessoas que inspirem a gente, pessoas que a gente tenha como espelho. E meu pai foi esse empreendedor, para quem não acredita que é possível sair do zero ao topo, eu acho que ele é um bom exemplo disso. Começou no interior do Maranhão, como vocês viram um pouco da história que eu contei. Para vocês terem uma ideia, ele levou a gente lá uma vez e
e era um nível de pobreza. Imaginem, não sei se todos conhecem, mas aquelas casas de taipa, né, que é de barro, com madeira, que a gente vê muito na beira das estradas. E ele levou a gente para conhecer, mas não era na beira da estrada, era um lugar de difícil acesso, não tinha mais nada, e ele tinha um sonho de melhorar de vida, de evoluir, né? Então, ele muito novo, saiu lá do interior do Maranhão e começou essa jornada que eu contei de vender joia, batendo de porta em porta, né? Mas, poxa, como é que ele foi vender joia? Um tio dele ajudou e deu a primeira tabuleta, deu, entre aspas, né? Cedeu para que ele pagasse, né? E ele começou a vender, até que chegou em Brasília, né? Viu em Brasília a oportunidade, teve a visão de entender que Brasília seria um lugar muito promissor, mas mesmo aqui a história não foi fácil, né? Depois, quem quiser ver esse capítulo completo, está disponível no Now da NET, né? Também tem no YouTube disponível, conta a história mais ampla, acho que tem uns 20, 30 minutos, e ele quebrou várias vezes, até abrir a Beira-Mar em 81. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, meu pai, em 81, quando ele abriu a empresa, ele tinha 50, por volta de 50 anos de idade. Então, ele começou o negócio da vida dele, que deu certo, com 50 anos de idade. E aí é uma pergunta que eu faço muito para vocês, né? Nós somos jovens, né? E a gente às vezes pergunta, poxa, será que eu dou conta, né? E a gente vê um empresário com 50 anos de idade começando essa trajetória, uma trajetória, felizmente, muito sucesso. Então, ele começou em 60, né? Teve a joalheria, teve indústria de embalagem de papel, e em 81 ele montou a Beira-Mar, lá em Taguatinga, uma unidade muito pequena, com muita dificuldade, mas ele foi crescendo e foi se dedicando muito. Logo depois, em 86, ele casou com minha mãe, e minha mãe, ele fez um desafio para minha mãe. Ele falou para ela o seguinte: olha, eu quero expandir a empresa e eu preciso de pessoas que queiram se dedicar. Minha mãe era funcionária pública, tinha aí uma carreira estável, e ele falou: olha, eu vou abrir uma unidade no Guará e queria propor para você ficar 30 dias lá me ajudando. Você tira férias, fica 30 dias, e minha mãe topou. E no final dos 30 dias ele perguntou para ela: e aí, o que você quer? Você quer voltar para ser funcionária pública? Ela falou: não, eu quero ajudar essa empresa a crescer. E minha mãe foi muito importante nessa jornada. Meu pai sempre foi um empreendedor, visionário, quem queria expandir, mas a minha mãe ela tinha um foco no cliente, ela organizava a casa, né, falando de uma forma mais objetiva, para que o cliente fosse bem atendido. Então, ela foi muito importante nessa jornada de crescimento. Quando foi em 94, né, meu pai teve aí a visão de me colocar como sócio da empresa, e meu irmão também. Né? Eu tinha por volta de 12 anos, eu sou da direita, né? Meu irmão da esquerda aí um pouco emburrado na foto, como vocês podem perceber, e essa era a unidade nossa. Vocês observem que era uma loja um pouco mais simples, a empresa tinha mais ou menos 10 anos, né? Essa rua lá em Taguatinga era conhecida como Rua das Imobiliárias, tinha mais de 30 imobiliárias nessa rua, por incrível que pareça, e meu pai coloca a gente de sócio por quê? Né? Ele falou para a gente depois. Ele queria formar na gente e despertar na gente o compromisso e um interesse de participar desse negócio. Então, ele estava fazendo o quê? Plantando uma semente. Né? Plantando uma semente para que no futuro a gente pudesse, talvez, ter o interesse de desenvolver esse negócio. Lá na Rua das Imobiliárias, meu pai e minha mãe, na época, começaram a trabalhar muito, começaram a crescer por meio de indicação, clientes que ficavam satisfeitos indicavam a empresa, e dessa forma a Beira-Mar acabou comprando concorrentes na rua, né? E começou crescendo dessa forma. Em 2002, essa é uma foto bem antiga, na verdade, final de 2001, como eu falei, eu completo 20 anos agora, eu entro na empresa, e aí eu quero fazer aqui uma pausa para falar um pouco dessa história, né? História aí que a tia Regina teve a oportunidade de conhecer um pouco. Eu, com 17 anos, eu tinha uma gratidão muito grande pelo meu pai, por tudo que ele fazia. Ele era uma pessoa que trabalhava muito, se dedicava muito, e queria o melhor para os filhos. E eu pensava comigo no meu interior que eu precisava ajudá-lo. Eu não sei se ele percebia isso, mas quando eu fiz 17 anos e falei assim: pai,
chegou a hora agora de decidir o que eu vou querer fazer, né? Qual curso eu vou fazer, qual que é a minha vida profissional, o que eu vou seguir, né? Durante toda a minha vida, nas férias, era ir para a empresa para trabalhar. E mesmo criança, às vezes, sem entender o que era trabalhar, eu ficava ali aprendendo. E quando chegou 17 anos, na hora de decidir, eu falei, eu quero ir para a empresa te ajudar. E aí ele falou, negativo, você não vai fazer isso. E aí eu não entendi nada. Né? Ele, para mim, sempre falou, você é sócio, você precisa trabalhar. E quando chegou a hora de trabalhar, eu falei para ele, eu quero ir. E aí, Raquel, imagina, ele fala, não, como assim você quer ir? E aí eu fiquei super confuso, sem entender. Ele falou, você tem que fazer o que você gosta. Você tem que tomar a decisão por você, não por mim. E ali foi um dos aprendizados mais sábios que eu queria compartilhar aqui com vocês. Descubram a vocação de vocês. Descubram no que vocês são melhores. Descubram o que move vocês. Porque se vocês descobrirem isso, e se vocês tomarem essa decisão, provavelmente vocês vão ser muito bons nisso. E aí eu fiquei muito perdido. Foi a primeira vez que eu tive contato com um psicólogo para fazer uma orientação vocacional, e eu comecei a tentar descobrir no que eu era bom, o que eu gostava, né? O que era o meu diferencial como pessoa e para qual caminho eu poderia ir. E na época, para encurtar um pouco a história, eu tive a oportunidade de passar um dia com um empresário que era formado em administração de empresas, dono de uma rede concessionária aqui de Brasília. Tive a oportunidade de estar com um publicitário que era dono de uma agência de propaganda e com uma pessoa de relações públicas. Essas eram as profissões que estavam indicadas na minha orientação vocacional. E quando eu passei um dia com cada profissão, entendi o que era, eu tomei a decisão, ficou claro para mim que eu queria fazer administração de empresas, que era isso que eu queria. E eu cheguei em casa à noite, chamei minha mãe e falei, mãe, eu tomei uma decisão do que eu quero, eu vou fazer o seu curso. Não porque você fez, mas é porque é isso que eu quero para mim. E eu falei, pai, eu quero trabalhar na empresa, não porque você quer, porque eu entendo e acredito que é isso que vai ser o melhor para mim. E eu quero começar amanhã. E aí eu passei no vestibular, imediatamente comecei a trabalhar, fui fazer faculdade à noite. Por quê? Porque eu queria que meu dia tivesse livre para trabalhar. E eu me lembro muito na época, eu com 17 anos ainda, eu tinha quase nenhum amigo que trabalhava, na verdade nenhum, né? Ainda muito jovem, então eu comecei muito cedo. E aqui, antes de passar para frente, eu quero contar para vocês como foi a minha primeira venda de um imóvel que eu fiz, né? E como que eu comecei a trabalhar. Vocês podem pensar assim, poxa, mas seu pai era o dono da empresa, então foi fácil para você. E aí, quem conheceu meu pai sabe que ele era muito exigente, que ele não dava moleza, né? Primeiro dia de trabalho, eu falei, pai, e aí, como é que vai ser? Ele falou, você vai começar aqui na recepção, servindo cafezinho. E você vai atender cliente todos os dias servindo café. Naquela época, pessoal, apesar de eu ser novo e não ter tanto tempo assim, né? As imobiliárias recebiam um aluguel na imobiliária, não se emitia boleto para ir no banco. E a gente já tinha um volume grande, a gente tinha filas de clientes, como fila de banco, para os clientes pagarem aluguel. Era uma coisa curiosa. E eu ficava na fila, atendendo cliente, servindo café. Comecei exatamente desse jeito, né? E eu fui passando por cada setor, fui aprendendo, fiquei um tempo na recepção, fui para o financeiro, passei pela parte administrativa, até que um dia meu pai falou o seguinte, agora você vai fazer a experiência de ser corretor de imóveis. E eu não sabia, não tinha ideia do que era isso. E ele me colocou para trabalhar como corretor. Fui fazer o curso, né, para ser corretor, que é o curso técnico de transações imobiliárias, e comecei a trabalhar como corretor, sem saber nada. E eu falei, pai, mas eu não sei como é que faz. E ele falava assim, meu filho, aprenda com as outras pessoas. Tenha sempre perto pessoas que saibam mais do que você, né? E aqui fica um outro aprendizado que eu tive. Sempre me cercar de pessoas melhores do que eu. E eu colei em um corretor que tinha bastante experiência, comecei a ficar perto dele, e uma das primeiras semanas de trabalho como corretor, um amigo me liga e fala assim, Pedro, meu aniversário,
meu pai vai fazer uma festa de aniversário, eu vou fazer uma festa, na verdade, só para 4, 5 amigos. Vem aqui para minha casa, sexta-feira, 2 da tarde. E eu falei, primeira semana de trabalho, eu ligar para o meu pai e falar, pai, me libera para ir para churrasco de amigo. Já tô começando mal, né? E eu fiquei a semana toda pensando, e era um dos meus melhores amigos. E eu falei, como é que eu faço? Quando chegou na quinta-feira, eu tive a coragem de falar, pai, olha, tem aniversário de um amigo meu amanhã, e eu queria muito ir. É às 2 horas, mas eu não vou às 2, não, porque eu sei que tenho que trabalhar. Eu posso ir no final do dia, 5 horas, sair mais cedo? E aí eu imagino que ele deve ter pensado assim, poxa, nenhum amigo trabalha, né? E ele falou, não, meu filho, você pode ir mais cedo, sim. Vai mais cedo, não tem problema. E aí eu achei bom, é óbvio, fui mais cedo. E aí, mais um aprendizado que eu tive. Tem uma passagem da Bíblia, pessoal, que fala o seguinte, a boca fala do que o coração está cheio, né? Todo mundo aqui já teve a oportunidade de se apaixonar por alguém ou por algo, né, na vida. E quando a gente se apaixona, o que a gente faz? A gente tem vontade de falar para o mundo que a gente está apaixonado. A gente chega para o nosso amigo e fala, olha, eu conheci uma pessoa assim, incrível, maravilhosa. Né? A gente não dá conta. Por quê? Porque o amor, ele transborda. E o que estava acontecendo comigo? Eu estava apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu estava descobrindo o que era metro quadrado, eu estava descobrindo como é que uma região crescia, como é que se avaliava um imóvel. E eu, com 17 anos de idade, cheguei nesse aniversário com esses amigos, quando acabou o futebol, e eu comecei a falar do quê? De mercado imobiliário. Eu comecei a contar do que eu estava apaixonado. Falando, comecei a trabalhar, e é muito bom, e o metro quadrado de tal região é assim, está crescendo. E quando eu vi, tinha uma roda dos amigos me perguntando. E eu falei, opa, isso eu ainda não sei, calma, eu estou começando agora, né? Mas eu estava apaixonado. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso foi na sexta, na segunda-feira toca o meu telefone e fala assim, Pedro, aqui é fulano de tal, eu sou amigo, a gente tem um amigo em comum, eu estava no aniversário com você, e minha avó faleceu e deixou 10 imóveis, e eu quero que você venda esses 10 imóveis. E aí eu fiquei sem acreditar, né? Primeira semana de trabalho, o fato de eu ter ido no churrasco me gerou um negócio, uma oportunidade de negócio fantástica. E aí, pessoal, para encurtar aqui, que a gente tem muita coisa para falar, no final do primeiro mês, eu como corretor, coincidentemente ou não, Deus sabe das coisas, dia 7 de abril, eu estava no cartório vendendo um primeiro imóvel, um lote no Lago Norte, proveniente desse encontro dessa pessoa que eu conheci nesse churrasco. Então, ficam alguns aprendizados. Faça o que você ama, seja genuíno, né? Faça as coisas de forma genuína. Eu não estava num churrasco tentando vender nada, eu não tinha nem pretensão, nem imaginaria fazer isso tão novo. Mas eu estava o quê? Transbordando de paixão por algo que eu estava descobrindo. E naturalmente eu consegui dali gerar um negócio. Por quê? Porque eu também inspirei confiança, né? Ninguém faz negócio com pessoas que não confiam. A confiança é a base de tudo. E aí, para confiar, a gente pode fazer um encontro um dia, Raquel, só para falar sobre confiança, né? Que é um dos pontos mais importantes das relações das pessoas. Mas eu queria começar um pouco falando sobre isso. Como foi essa trajetória? Eu criei o meu sonho grande. A empresa, na época, não tinha área de lançamento de empreendimentos imobiliários. E eu falei, pai, depois de mais ou menos 6 meses, eu quero ir para São Paulo. E ele falou, meu filho, agora que você está me ajudando, você quer me deixar? Eu falei, não, eu quero ir para São Paulo porque eu quero que a empresa seja referência em lançamento de empreendimentos imobiliários. Eu quero desenvolver isso. E com essa história, a gente acabou entrando para essa associação que eu me tornei presidente, que eu falei para vocês, e eu passei a visitar e ter a oportunidade de conhecer as melhores práticas das melhores empresas do Brasil. Eu ia nessas empresas, aprendia e trazia para Beira-Mar. E foi assim que a gente começou a crescer bastante. A gente cresceu muito nesses últimos 20 anos, né? Crescemos várias vezes, nos tornamos líderes de mercado, passamos a atuar em outros diversos segmentos. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O meu irmão, já em 2008, ele vem para a operação, ele foi fazer engenharia civil, né?
Meu irmão é um craque, super inteligente. Hoje ele está morando em Florianópolis. A gente abriu um negócio de tecnologia para o mercado imobiliário, que já tá com cliente hoje em mais de 20 cidades. E hoje ele está tocando esse negócio que chama Rua 2, que é uma plataforma para empresas do segmento imobiliário com o objetivo de transformar a jornada numa jornada digital. A gente acredita que todos os negócios estão mudando, os negócios estão se tornando cada vez mais digitais, e um dos pontos fundamentais é que a gente consiga se adaptar às mudanças do mercado, né? Enfim, em 2015, nós nos tornamos isso, um grupo que atuava em várias áreas, mas um grupo separado, né? Área de lançamentos, área de locação, área de prontos, corretora de seguros, uma parte de investimentos em imóveis patrimoniais e em desenvolvimento imobiliário, que é construção. E a gente, ali em 2015, né, meu pai já com a idade mais avançada, eu já há bastante tempo de casa, chegou o momento de fazer a sucessão, né? Meu pai e minha mãe a gente veio construindo uma profissionalização da gestão, né? Como a Raquel falou, a nossa empresa é uma empresa familiar, mas que a gente quis o quê? Profissionalizar, né? Quando se fala muito em empresa familiar, se pensa, poxa, familiar, então tem um monte de familiar que as coisas não funcionam. Não, a empresa familiar ela pode sim funcionar, e aí as empresas que mais duram no mundo são empresas familiares, tá? Mas empresas familiares que souberam fazer sucessão, que souberam se profissionalizar para que durem mais do que as pessoas ou a própria família. Então, é isso que a gente entendeu lá atrás. Em 2015, a gente olhou para o negócio e falou, opa, a gente tem que transformar o nosso negócio. Por quê? Porque o mundo está se transformando. E a gente começou a questionar em todas as áreas de atuação como que a gente poderia entregar valor para as pessoas. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, pessoal, é o seguinte: nós só existimos nas relações se a gente entregar valor. O que você quer dizer, Pedro? E aí eu falo em todas as relações. Talvez é claro que existem relações que são relações que são tão genuínas. Por exemplo, das relações que eu mais admiro é mãe com filho, né? O filho pode não devolver nada do amor, mas o amor da mãe é incondicional. Mas o que a mãe gera para o filho é valor desde sempre. É cuidar desde a geração, quando está na barriga, depois que nasce, é ajudar no crescimento do filho, né? E o que eu aprendi muito na vida é que a gente precisa gerar valor para as pessoas. E os negócios só existem quando tem geração de valor. Então, para você que está aí querendo empreender ou que já está empreendendo, pense o seguinte sempre: quem é o seu foco? Para quem você quer gerar valor? Né? Você tem que ter alguém que você entregue, alguém que que olhe para você e fale assim: poxa, se essa pessoa, se essa empresa deixar de existir, se esse empreendedor deixar de existir, ia fazer falta na minha vida. Isso é gerar valor, pessoal. Gerar valor não é financeiro, não é monetário. O financeiro, ele é consequência da geração de valor, da geração de entrega. E a gente olhou para os nossos negócios em 2015, uma empresa já com 35 anos de mercado na época, a gente olhou e falou, opa, a gente precisa repensar os negócios todos, porque o mundo se transformou, a intermediação imobiliária está se transformando, a forma como as pessoas consomem locação, venda, como que as pessoas querem vender seus imóveis vai mudar. A gente precisa ser protagonista disso, né? E aí tem uma frase do Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, que quando a gente cria um negócio, depois de um tempo, nós temos que o tempo todo tentar matar o nosso próprio negócio. Tentar matar o nosso próprio negócio significa o seguinte: estar sempre evoluindo, estar sempre mudando. E a gente fez isso na época. A gente fez um negócio muito bacana, que foi o seguinte: eu e o Paulo, né, a gente tem uma relação muito boa, muito próxima, e a gente falou, opa, agora a gente tem que pensar no futuro. Lá quando eu tinha 17 anos, naquele momento da orientação vocacional, fizeram uma pergunta para mim que marcou minha vida. Como eu gostaria de estar daqui a 10 anos? E aí eu deixo hoje para vocês aqui essa pergunta. Como vocês se veem daqui a 10 anos? Como vocês querem estar daqui a 10 anos? Isso pode ajudar vocês a guiar com relação aos sonhos, aos projetos, às metas, e materializar para que vocês possam buscar isso. E um dos meus sonhos naquela época era
daqui a 10 anos eu quero assumir a Beira-Mar, eu quero ser o CEO e o líder dessa empresa e fazer ela ser muito maior. E eu estava ali, completando 30 anos de idade na época e realizando esse sonho. E quando eu realizei esse sonho, eu me perguntei como eu quero agora que seja a minha vida, para onde eu quero ir de fato, né? Eu trabalhei durante 15 anos, mais ou menos, fazendo parte da empresa, mas não sendo o principal decisor, não dando o rumo estratégico da empresa. E quando chegou o meu momento de dar esse rumo estratégico, além de uma responsabilidade muito grande, era muito importante para mim olhar para o futuro e ter certeza para onde eu queria ir. E aqui eu compartilho 2 decisões que eu cheguei com o Paulo. A gente tirou 2, 3 dias, a gente foi para o meio de uma fazenda, a gente ficou incomunicável e a gente ficou 2 dias discutindo o nosso futuro. O que a gente queria para o futuro? E a gente chegou a 2 conclusões. A gente só vai fazer negócio que faça a gente feliz. Pessoal, o que isso quer dizer? Poxa, isso parece muito efêmero, né? Assim, poxa, como é que eu materializo isso? Fazer feliz significa o seguinte: a gente tem que estar bem, o coração tem que estar alegre, sabe? Tem que dar prazer. Não vamos fazer negócio por dinheiro. Não vamos fazer negócio com pessoas que não façam bem para a gente. Tudo que não deixa a gente feliz, a gente não vai fazer. Por mais, pode dar muito dinheiro, pode ser um bom negócio, mas se não for dentro do nosso propósito, a gente está fora. Primeira resposta. Segunda resposta, só vamos fazer negócios que façam alguém feliz. A gente está feliz e está fazendo alguém feliz, está mudando a vida de alguém, então a gente está dentro. E aí a gente trouxe uma nova abordagem, a gente começou a mudar toda a companhia baseado nessa premissa. E aí mais um aprendizado que a gente teve. Antes da gente mudar o mundo, querer mudar o mundo, a gente tem que mudar a gente. Então, ficou muito claro para a gente que a gente precisava ser, primeiro, agente de transformação. É mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comunicar. E quando a gente mudou isso, tudo começou a mudar. A gente passou a ter uma abordagem ainda mais humana, né? A gente quis fazer o quê? A gente falou, opa, a gente vai ter uma nova companhia, mais digital, uma companhia mais conectada, uma companhia que vai crescer, mas a gente vai valorizar o quê? A nossa origem. A gente vai honrar de onde a gente veio. Né? Uma característica muito forte nossa, e eu comecei, não foi por acaso, com um vídeo homenageando meu pai, foi, nós honramos a nossa origem. Nós só estamos aqui, todos nós, porque alguém teve antes da gente. Então é muito importante a gente honrar os nossos ascendentes. Quem veio antes? Os nossos avós, os nossos pais, né? Não importa em qual patamar cada um de nós estejamos, mas nós só estamos aqui porque alguém veio antes da gente. Então, a gente passou a ter uma abordagem mais humana com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, e uma abordagem mais profunda, relação não superficial. A gente quer saber como cada um está de verdade, e a gente quer ajudar a vida das pessoas de verdade, a gente quer que as pessoas sejam melhores de verdade, tá? E a gente passou a olhar a parte, olhar o todo. A gente tinha um paradigma na empresa, como a gente atua em várias áreas, de, poxa, se eu fizer isso aqui, vai ser bom para um negócio, mas não vai ser bom para o outro. E a gente tem que olhar uma parte uma hora e olhar o todo outra hora, tá? E a gente começou a transformar a empresa. A gente pegou os principais líderes e a gente começou a fazer workshops mudando o quê? A mentalidade das pessoas. Dando choque e mostrando para as pessoas que o mundo está se transformando e que para a gente participar dessa mudança e para a gente ser protagonista, a gente tem que mudar a gente primeiro. Então a gente começou a chamar grupos das áreas de negócio e levar para lugares diferentes e quebrar paradigma. Nós éramos uma empresa muito tradicional, uma empresa que, para vocês terem uma ideia, eu usava, pessoal, terno e gravata todos os dias. Por quê? Eu comecei a trabalhar com 17 anos e aí eu chegava para vender um imóvel e aí a pessoa perguntava, poxa, mas esse é um garoto que veio me atender? E eu queria parecer mais velho, né? Essa era a minha estratégia. Mas, naquela época, a empresa era muito formal e a gente entendeu que o mundo mudou, a gente precisa ser mais flexível, a gente precisa ser mais informal, a gente precisa se conectar mais com as pessoas. Então, a gente começou a fazer choque com o nosso time sobre isso. Eu era tão formal, para vocês terem uma ideia, que tinha pessoas na empresa que falavam, poxa, esse cara nem usa bermuda. Por quê? Porque eu só aparecia de terno e gravata todo dia.
E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a quebrar esses paradigmas. Todo mundo vai se encontrar num galpão super diferente de bermuda. E todo mundo aqui é ser humano, todo mundo aqui é igual, e a gente vai sim mudar o mercado imobiliário, mas a gente vai se transformar primeiro. E o processo começou de dentro para fora. Tá? O processo começou de dentro para fora. A gente primeiro passou a ser algo diferente para depois comunicar para o mercado isso. E a gente passou a fazer reuniões de experiência, por quê? Nosso foco foi todo nas pessoas. Nós não chegamos a lugar nenhum sem pessoas do nosso lado. Sem pessoas que acreditem na gente. E o papel do líder, pessoal, e aí todo empreendedor deve ser um líder, é fazer o quê? Com que seguidores, não existe líder sem seguidores, passem a ter uma vida diferente. O nosso papel e nosso objetivo é fazer com que as pessoas mudem, deem saltos na vida. Por meio o quê? De um projeto, por meio de um sonho. Então, a gente começou a compartilhar o sonho grande, o nosso sonho grande de transformar o mercado imobiliário, de impactar de fato a vida das pessoas, de mudar a experiência de moradia. E aí vem o quê? O inconformismo que eu falei lá no começo. Nós somos inconformados. A gente acha que o mercado imobiliário entrega um serviço ruim. E a gente não vai parar de trabalhar, a gente vai ser incansável enquanto a gente não conseguir realmente entregar uma experiência melhor para a jornada de moradia. Moradia é um dos pontos principais na vida das pessoas. E as pessoas precisam ter uma melhor experiência na moradia. Tá? E aí, o que a gente passou? A gente passou a ter as pessoas assim, ó. Reunião, não é reunião normal, é reunião de festa junina, todo mundo vai de festa junina e todo mundo vai interagir, né? E a gente passou a ter pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas mais engajadas, né? E aqui eu vou mostrar um vídeo que chocou todo mundo na época, um movimento que a gente fez. A gente tem 4 unidades em Brasília, né? No plano piloto, a gente tem Águas Claras, Taguatinga e Gama, e a gente falou para todos os colaboradores que a gente ia fazer um vídeo institucional. Marcamos um horário e chegou o momento do vídeo. O momento do vídeo, na verdade, não era um vídeo, era uma surpresa. Bora pra praia, galera! E essa mudança foi uma mudança que para a gente fez muito sentido, que foi de mudar a gente queria mudar a cabeça de todo mundo, né? E aí o que começou a acontecer? Esse tipo de sentimento das pessoas, né? Compartilhar em redes sociais. Eu que cheguei agora, já me sinto parte da história. Quando te derem a oportunidade, agarre, feche seus ouvidos para os redores, agarre, faça o melhor e se torne inesquecível mesmo que passar, né? A gente mudou a empresa toda, uma empresa de 35 anos tradicional, uma empresa mais moderna, mais jovem, valorizando toda a nossa origem, né? Não perdendo os nossos valores, mas conectando a empresa em 2015, em 2020, né? Fazendo com que ela seja adaptada ao momento do mercado, né? E a gente passou a fragmentar a empresa em vários pequenos projetos, né? A gente passou a quebrar a hierarquia. A gente era uma empresa muito hierarquizada. É o diretor, é o gerente. Não, peraí. O estagiário vai sentar do lado do diretor e vai construir junto um projeto novo. E todo mundo tem que estar empoderado para fazer. Todo mundo tem capacidade, todo mundo pode contribuir. Então, a gente mudou muito a forma, usando a holocracia, que é todo mundo trabalhando de forma horizontal. Em determinados momentos, não tem hierarquia. Todo mundo tem a mesma voz, o mesmo valor, e todo mundo, assim, consegue contribuir, tá? E aí, em 2016, a gente se transformou nesse ambiente de ideias, né? Um ambiente onde todo mundo constrói juntos, onde a gente desenha experiências únicas para os clientes, onde nós somos uma verdadeira família. Nós chamamos Família Beira-Mar. Nós somos hoje um grupo só de escritório de mais de 200 pessoas, tirando a parte de obras, né? A gente hoje também constrói, já tem um tempo que a gente constrói. Então hoje a gente considera a Família Beira-Mar. E o que é família? Família é que se ajuda. Família é que a gente sabe que a gente pode contar, né? Família é um lugar que a gente se sente bem, né? A gente tem problemas em família, é claro. Por quê? Porque relações nunca são fáceis, mas a gente sabe que a gente pode contar quando a coisa aperta.
família que adora surpreender, né? Então a gente gosta muito de marcar a vida das pessoas e que todo mundo tem o mesmo valor. Não importa a posição, não importa o lugar, todo mundo tem o mesmo valor e todo mundo pode contribuir e nós só existimos e geramos resultado porque todo mundo contribui. Família de conexões genuínas, né? Onde a gente troca com as pessoas de forma verdadeira, né? A gente quer saber, quer contribuir para todo mundo e que busca ajudar as pessoas a serem mais felizes. Que a gente quer que entregar a moradia e no final do dia as pessoas estarem felizes. Porque se elas estiverem felizes, elas, quando quiserem de novo um imóvel, vão lembrar de quem? Da Beira-Mar. E aí a gente teve para a segunda etapa que ficou muito claro qual que era o nosso propósito. Pessoal, o propósito é o quê? É pelo que a gente vive. Sabe? A gente vive para quê na Beira-Mar? A gente vive para transformar a experiência de moradia no Brasil e para ajudar o mercado imobiliário a viver o espírito do nosso tempo. É para isso que a gente vive. Todas as nossas iniciativas são para isso. E por que no Brasil? Porque hoje a gente tem soluções tecnológicas para ajudar essa experiência a se mudar por todo o Brasil. Então, o nosso sonho é grande. A gente quer crescer. Crescer por crescer, não. Crescer porque a gente quer impactar mais a quantidade também de pessoas. E a gente deixou de ser um grupo assim para ser um grupo que a gente passou a analisar todos os nossos negócios numa curva de risco e valor e transformar negócios saindo do risco para gerar valor, né? E a gente passou a ser um grupo assim, ó, com verticais, onde a gente tem áreas de atuação. A gente passou a atuar numa nova área, que é uma área de imóveis corporativos, então, que foi um sucesso na época. Em 60 dias a gente já teve um resultado incrível, né? A gente separou a área corporativa comercial da residencial. A gente mudou a experiência de quem quer alugar imóvel. Quem já alugou imóvel sabe que é uma experiência muito complicada, é uma experiência burocrática. E a gente, hoje, uma pessoa hoje consegue alugar imóvel na Beira-Mar entrando no nosso site, sem ligar, fazendo tudo de forma digital e pegando a chave em 24 horas, sem fiador. Então, isso é mudar a experiência, tá? É a gente facilitar a vida do cliente, gerar valor para o cliente, né? Então, eu já falei um pouco da imersão. A gente tem na área de compra e vendas, a área de lançamentos, que a gente vende, lança prédios para mais de 50 incorporadores. A gente tem a área de venda de imóveis prontos, que a gente vende imóveis prontos nos diversos lugares da cidade, né? Fomos reconhecidos aí pelos portais como a empresa número 1 de vendas de imóveis. Uma startup na área de vendas, eu não vou entrar muito em detalhe para a gente ter um tempinho ainda no final. Uma área de seguros, uma área de construção, de investimentos, onde a gente hoje constrói Minha Casa Minha Vida aí no entorno e vamos lançar projetos super inovadores. Quero que vocês acompanhem aí, que vai realmente marcar o mercado. Em Águas Claras, a gente tem um lançamento agora no final do segundo semestre, que vai mudar a cidade de Águas Claras. A gente quer levar o patamar dos níveis dos prédios. Por quê? Porque a gente quer entregar a melhor experiência para quem quer morar, pensando na solução de moradia. E uma área de inovação, né, onde a gente faz inovação por meio das pessoas. Isso aqui é um curso que a gente deu interno, que a gente buscando construir inovação. Tá? Zeitgeist significa conectado com o espírito do nosso tempo. E a gente é um grupo assim hoje, ó, que atua em todos esses braços, né, hoje com o braço de inovação, a gente, como eu falei, tem essa parte de investimento em startups, com 2 startups próprias, uma Liva e a outra Rua 2. A Liva tem uma participação, a Rua 2 é majoritariamente nossa. E com isso tudo a gente fez o quê? Mesmo no mercado que foi difícil de 2015 a 2018, a gente cresceu bastante. 45% novas locações, isso fazendo com menos colaboradores, quis dizer o quê? A gente foi mais eficiente, crescendo o resultado em 20%, o lucro. Por quê, pessoal? Porque a gente tinha pessoas mais motivadas, mais engajadas, pessoas que acreditavam mais nesse projeto. E aqui, eu quero avançar um pouquinho, né? Nosso horário já está acabando, né, Raquel? Eu quero passar aqui para alguns pontos finais que eu acho que são importantes de compartilhar aqui alguns conhecimentos, tá? Inovar para a gente é criar valor. Então, se você que está empreendendo e você que quer empreender, foque em gerar valor para as pessoas, tá? E aqui algumas dicas finais de negócio. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu estou com a tela me atrapalhando. Pronto, acho que agora vai dar. Primeiro, entende aonde onde você pode resolver um problema de alguém.
tá? No seu negócio, onde você está empreendendo, e tente se diferenciar, entregar algo que ninguém entrega. Esse é o grande desafio. Do ponto de vista de design, desenhe produto ou serviço que resolva verdadeiramente a dor dessa pessoa, do seu público. Comunicação, encontrar pessoas por semelhança de interesse, comunicar o que gera valor para elas. Então, hoje, quando eu vou entrevistar alguém, pessoal, muita gente estranha, porque eu fico 40 minutos conversando com a pessoa sobre tudo, menos sobre a vida profissional dela. Por quê? Porque para a gente ter sucesso, ter pessoas de sucesso com a gente precisa ver se aquelas pessoas, se faz sentido trabalhar com elas, se os valores estão alinhados, se vai ser bom passar 12 horas do lado dela, porque eu trabalho 12, 14 horas. Então, tem que ser prazeroso, eu tenho que acordar e falar, opa, eu quero encontrar com essa pessoa. Se essas premissas forem cumpridas, depois sim a gente tem que ver a parte técnica. Então, procure pessoas que tenham semelhança de valor para trabalhar com você, pessoas que seja bom de trabalhar junto. E, por último, negociação, transparência e empatia. Sempre tente entender o outro lado, se coloque no outro lado e seja transparente, tá? Então, aqui algumas das bases que são importantes para a gente. E dicas finais para a vida que a gente leva são: sonhe grande. Então, eu tenho sonhos gigantes, né? Você tem que ter o seu sonho grande, pelo que você vai... algo por qual você vai perseguir trabalhar todo dia. Se junte a pessoas melhores que você. E aqui eu faço uma reflexão. Tente expandir os seus horizontes. Se a gente convive com uma pessoa que pensa pequeno, uma pessoa que reclama, com pessoas que colocam a gente para baixo, naturalmente a gente vai ser assim. Aquela frase que fala que nós somos a média das pessoas, 5 ou 10 pessoas que a gente mais convive, é verdade. Ah, eu não me influencio. Todos nós nos influenciamos, não tem jeito. Então, já que a gente vai ser influenciado, vamos ser influenciados para o bem, para o melhor. Outro ponto. Todo mundo tem que ser estudante de medicina. O que é isso? Eu brinco muito isso na empresa. A gente tem que estudar o resto da vida. Antigamente, quem fazia medicina, ficava lá 10 anos estudando, acabava a faculdade, entrava, se tornava médico e tinha que continuar estudando, porque vai mudando. E se a pessoa errar, é a vida de alguém. Isso mudou. Todas as áreas de atuação, nós temos que ser curiosos e aprender sempre. Outro ponto fundamental, nunca abra mão dos seus valores, porque isso vai custar muito caro, tá? Não vale a pena abrir mão dos valores. E, por último, o não nós já temos, lute pelo sim. Lute pelo sim para você seguir o seu sonho, para você conquistar o seu sonho. E aí, eu deixo uma frase final que é: tenha foco. Tony Robbins traz isso muito bem sobre foco. Às vezes a gente, poxa, eu tenho um sonho e eu quero fazer A, B, C, D. Escolha algo, seja especialista nisso e seja o melhor disso. Tá? Eu acredito muito nisso. O foco faz com que a gente tenha sucesso, né? E aí eu deixo uma frase final dele que fala que onde o foco vai, a energia flui. E aonde a energia flui é que você vê a coisa crescendo. Em outras palavras, a sua vida é controlada pelo que você foca. É por isso que você precisa se concentrar em onde você quer ir e não no que você teme. Quando você se encontrar em um estado de incerteza, resista ao seu medo. Mude o seu foco para onde você quer ir e suas ações o levarão nessa direção. Tá? Eu acho que assim a gente termina. Eu deixo aqui meu LinkedIn, enfim, a Raquel tem os meus contatos todos. E agradeço, fico aqui à disposição para responder algumas perguntas e contribuir aqui com vocês. Ai, que riqueza! Dei tantos corações nessa palestra, meu Deus do céu. Bem, eu já vou fazer a primeira, porque eu sou dessas, eu pego a palavra mesmo. Mas é uma misturada aqui que teve algumas perguntas da Franci Maria, que ela perguntou, eu tô querendo abrir, ela tá nervosa querendo abrir um negócio, ela disse que o que ela imagina é alguma coisa na área da limpeza, por exemplo. Poxa, o que fazer? Eu quero abrir um negócio em geral, né? Porque aqui a gente está tendo também a galera do empreendedorismo digital, tem gente que quer ser influencer, tem gente que quer abrir realmente uma loja online, tem a galera do Biojoias que está fazendo aí algum tipo de artesanato. Eu acho que existiria um conselho amplo para quem quer abrir um negócio? Qual seria o primeiro ponto, o primeiro passo a seguir? Obrigado pela pergunta, Raquel e Franci Maria. Eu acho assim, para abrir um negócio, eu recebo até bastante esse tipo de pergunta. Eu acho que tem alguns pontos que são muito importantes.
Primeiro, estudar muito sobre aquilo. Conhecer com profundidade, né? A chance da gente errar em algo na vida é grande, em tudo que a gente vai fazer. E se a gente conhece pouco daquilo, é maior ainda. Então, estude bastante sobre o ramo de atuação, pesquise sobre as empresas que atuam, como funciona, quem são os clientes, né? Quais são as empresas maiores, no que elas se destacam. Então, aprofunde bastante conhecimento naquilo. Essa acho que é uma primeira dica. Segundo, comece pequeno. Né? A gente, às vezes, quer, poxa, eu já vou fazer tudo, né? Por exemplo, no ramo de limpeza, eu vou comprar todos os equipamentos, já vou ter tudo melhor, já vou investir. Espera aí, começa pequeno. E uma das coisas que a gente mais aprendeu nesses últimos 5 anos na Beira-Mar foi aprenda com os erros, erre pequeno. Então, erre pequeno, aprenda rápido e corrija. Então, isso para qualquer negócio. Né? Se você começa pequeno, você errou. Né? Poxa, errei nisso aqui, já aprendi. No dia seguinte eu já corrijo, eu tenho quase nada de prejuízo. Então, isso já me ajuda a fazer com que o negócio dê certo. Né? E por último, escute os clientes. O mais importante é o seguinte, é saber o que é importante para o cliente. Eu vejo muita gente abrindo negócio e não pensando no cliente. Eu acho que o bom é isso. Não, eu não acho nada. O que é importante para o cliente? Então, assim, numa empresa de limpeza, é importante o quê? É entregar um bom serviço, qualidade? É ser ágil? Né? É o horário de trabalho? O que é mais importante para o seu cliente? Pergunte para o cliente o que é mais importante para ele, ache qual é a verdadeira dor dele e tente resolver essa dor. Aí que a mágica acontece, aí que o negócio cresce. Né? Eu digo que vender, né? E todos nós temos que ser vendedores, eu sou vendedor, é a gente resolver a dor de alguém. Quando a gente resolve a dor de alguém, né? No nosso caso aqui, é resolver um problema de moradia. Então, quando a gente entende o que a pessoa precisa e a gente consegue resolver isso, o negócio acontece. E a pessoa fica feliz, fica satisfeita. Né? E aí começa a indicar para outros, e aí isso começa a crescer, e aí vira um ciclo virtuoso. Ótimo, ótimo. Eu tenho uma dúvida que quando eu consigo medir que é um erro, assim, tipo, existe indicadores? Porque é isso, né? Quando que você, tipo, sinal vermelho, não deu certo, a gente tem que mudar, fechar. É tão difícil não, né? Essa hora que a gente encontra e fala, putz, não deu certo. Raquel, eu acho que tem várias formas de você ver que é um erro. Quando eu falo de erro, pessoal, eu falo de coisas pequenas até. Tá? Então, eu tomei uma decisão e vi que o cliente não gostou. Opa, eu errei. Né? Eu tomei uma decisão e vi que o meu colaborador eu tenho um colaborador que está trabalhando comigo, não importa. Eu vi que eu tomei uma atitude que não foi boa para ele. Opa, eu errei. Então, isso eu aprendi e eu já corrijo no dia seguinte. Né? Agora, o erro com relação a se o negócio está dando errado, eu acho que é algo mais amplo, que talvez a percepção seja o seguinte: muitos negócios, eles demoram para dar certo. Aí tem que entender, sempre de novo, voltando para a origem, por que aquilo está demorando para dar certo? Aí pode ter vários motivos. Porque o cliente não compra. O cliente não compra, por quê? Porque é caro? Porque ele não vê valor, porque ele não vê o valor no que está sendo entregue, no serviço, no produto. Né? Aí tem que fazer uma análise mais profunda. Perfeito, nossa. Eu acho que a gente se saciou de você. Eu queria ver se a Renata pode só dar uma última palavra. Eu vi que ela até fez um comentário aqui na caixinha de perguntas. Não sei se ela pode dar um tchau. Ai, meu Deus. Oi, Kelsinha. Oi! Tô te procurando. Eu só não vou colocar aqui minha imagem porque o meu sinal tá ruim. Bom dia a todos. Pedro, eu estava com uma expectativa de te ouvir e eu confesso que fui surpreendida, viu? Com todas as expectativas, a Raquel e a Reca, elas
tenho uma admiração, um carinho por você e pela sua história, né? Na verdade, pela história da família. E eu fiquei muito grata aqui a Deus pela oportunidade que nós tivemos aí durante essa semana, Inspire um Jovem, né? E realmente os jovens e nós, colaboradores do IECAP, eu aí com essa grande missão de estar como presidente da instituição, nós recebemos aí uma semana de grandes aprendizados e nós estamos fechando essa semana com chave de ouro. Então, eu queria agradecer aí por você ter compartilhado o seu tempo, ter contado sua história, e eu tenho certeza que durante essa semana toda nós conseguimos semear várias sementes aí para esses jovens. Nós tivemos aí grandes aprendizados, como você disse, toda vez que a gente conta uma história, aliás, acho que foi o Adilson que disse isso, a gente está inspirando, a gente está ensinando e está criando oportunidade. Então, eu quero te agradecer, quero marcar um café, viu, Raquel? Você fica aí com essa missão. O IECAP está vivendo um tempo muito especial, Pedro, e eu me identifiquei muito aí com a sua apresentação, e se você tiver um tempinho aí para nos receber e a gente contar depois um pouquinho da nossa história, o que a gente está conquistando, aprendendo e dando essas oportunidades e crescendo nesse momento tão desafiador, mas tão rico. Então, eu quero te agradecer, Raquel, te agradecer também. Você foi a idealizadora dessa Semana Inspire um Jovem. Então, eu estou muito orgulhosa, muito feliz, agradecer todo o time do IECAP pela dedicação, agradecer a secretaria, agradecer o deputado Delmárcio também, que está aí participando, que ele não consegue ouvir, ele já me passou a mensagem que ele está ouvindo todas as palestras e ele está muito feliz, muito empolgado, vendo aí que a gente tem uma rede de pessoas, uma rede do bem, que elas podem contribuir. Então, meu muitíssimo obrigada, um beijo para todos e vamos. Essa semana é a semana desafiadora, a gente vai ter que falar aí com esses jovens para eles contarem um pouquinho do que eles receberam e a gente incentivar aí para eles começarem a colocar em prática. Pedro, Amém. Muito obrigada, viu? Prazer em te ouvir. Espero ter uma oportunidade contigo. A Suzana está pedindo uma palavra aí. Calma aí, galera. Gente, o Delmárcio entrou. Eu queria dizer isso. Oi, deputado, bom dia, bem-vindo. Que bom que você conseguiu entrar. Bom dia, Kel, bom dia. Eu vou pela ordem aqui da mesa, porque senão a gente bagunça. Que isso. Mas já posso falar já ou tem alguém na minha... Pode. Eu acho que o Pedro ia agradecer, mas todo mundo falou ao mesmo tempo. Ele agradece de uma vez só. Quero primeiro me desculpar por não ter conseguido entrar no início, mas eu estava representando a Câmara Legislativa na sessão solene no Senado, em comemoração aos 61 anos de Brasília, né? Agora, na quarta-feira, Brasília comemora 61 anos. E eu não sei se vocês sabem, a Câmara Legislativa, neste ano, comemora 25 anos de existência, né? Então, nós estamos aí, a Câmara é muito jovem ainda, né? Vamos dizer. Está dentro ainda do espectro da juventude, a sua idade. Mas Kel, Suzana, a Ana, Regina, a própria Renata, todos vocês, o Eduta, acabei de vê-lo aqui. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade por você estar abrindo esse espaço, parabenizar pelo brilhante trabalho que vocês fazem, certo? Pelo trabalho de resgate da identidade, resgate da autoestima e, acima de tudo, não só o resgate, mas incentivar, proporcionar esses jovens que participam de todos esses seminários, palestras, para que eles possam acreditar neles mesmos, né? E, bem, eu sempre gosto de contar história, mas histórias curtas, tá, gente? Eu não vou me alongar, não, certo? Eu sempre gosto de contar histórias e... Bem, essa semana eu estava conversando com alguns amigos e acabei fazendo algumas reflexões, certo?
A nossa sociedade, como eu tenho falado, ela, infelizmente, ela está indo por um caminho de polarização entre azul e vermelho, entre X e Y, enfim. E isso eu acredito que para a nossa vida não é muito bom. É claro que é importante a gente ter os nossos posicionamentos, mas, antes de tudo, porque essa polarização, na minha visão, ela gera o que eu chamo de exclusão. É mais ou menos o seguinte: se você não pensa da mesma forma, ou muito parecido como eu penso, eu vou excluir você, eu vou cancelar você, que agora é a palavra da moda, né? É o cancelamento nas redes sociais. E eu vejo que o trabalho do Centro de Juventude vai na contramão disso. Porque aqui ninguém fala sobre A ou B. Aqui nós, na realidade, nós não, vocês acreditam que cada indivíduo tem que ser respeitado, e não só respeitado, ele precisa ser incentivado a construir e a transformar a sua própria vida. E a frase que eu queria deixar essa semana para vocês que estão aqui nos assistindo é o seguinte: primeiro, não deixe de acreditar em você. Eu sempre falo isso. A única pessoa que pode fazer com que os seus sonhos e seus projetos não vão para frente é você mesmo. E segundo, escolha fazer diferença na vida de alguém. Porque quando você escolhe fazer diferença na vida de alguém, você não só vai fazer a outra pessoa feliz, mas vai estar cumprindo a sua missão aqui na Terra, que é ajudar o próximo. Ou seja, amar ao próximo como nós nos amamos. Vamos esquecer as diferenças. Talvez a pessoa que está do nosso lado possa pensar diferente daquilo que a gente pensa, mas ela precisa da nossa mão para que ela possa se levantar e seguir com seus sonhos. Eu digo que o tempo, ele é o fator mais democrático que existe, porque ele é igual para todo mundo. Não existe fator mais democrático hoje do que o tempo. Então, invista o seu tempo para realizar o seu sonho e estender a mão para aqueles que precisam, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E, Kel, sabe como é que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas? Coisa simples. Dando um bom dia quando você entra no elevador, dando uma boa tarde quando você está, talvez, entrando ali na padaria ou em qualquer outro, olhando para a pessoa na qual você o conheça e evitar as críticas e fazer elogios. Eu fiz uma aliança comigo mesmo, que da minha boca não iria sair críticas destrutivas, mas iria sair elogios e, claro, não críticas, mas sugestões para que a pessoa possa se tornar uma pessoa melhor. Deus abençoe vocês, parabéns aí pelo IECAP, parabéns a todos vocês, parabéns vocês jovens que estão firmemente e, mais uma vez, não desista dos seus sonhos e decida fazer a diferença na vida de alguém. Obrigado. Obrigada, deputado. Você sempre... O bico, né? Eu sei que você está em 5 coisas ao mesmo tempo. Obrigada pelo seu tempo e sua inspiração para a gente, finalizando a nossa semana. Eu vou passar agora para a minha parceira de aula, a professora Suzana, para ela dar o fechamento e a gente passa para os finalmente do Pedro para ele finalizar aí. Pedro, bom dia, adorei a sua palestra, um empreendedor nato, maravilhosa que foi, aprendi bastante. E queria te falar que o mundo é tão pequeno que pude conhecer a Beira-Mar há pouco tempo aqui no meu escritório, que o prédio que eu ocupo é da minha irmã, e fui abordada por 2 pessoas da Beira-Mar aqui, que a parte da frente da loja é fechada, e a gente entra por um bequinho atrás, então não está com placa de aluga nem de vende, e 2 pessoas da sua equipe muito bem treinadas, me abordaram aqui para dizer que tinha um possível cliente para esse imóvel da minha irmã, e ela entrou em contato, conversaram, e então tem uma possível cliente aí
aguardando bons negócios com a Beira-Mar. Eu fiquei muito feliz de hoje poder te conhecer e saber que o resultado da sua equipe é excelente. Foi muito bem abordado aqui quando eles me procuraram, viu? Que bom, muito obrigado, viu? Obrigado pelo feedback. Vou acompanhar aí, fico à disposição, tá? Na 707 Norte. Olha Maravilha. que demais! Adorei! Obrigada, Su, pela vida real aí, né? O Pedro Vida real. Lá, né? Legal. Muito legal, a vida é muito engraçada. É muito isso. Obrigada, Pedro, mais uma vez. E agora, as palavras finais para a gente fechar a sessão. Não, eu quero agradecer, foi um grande prazer, uma satisfação enorme estar com vocês. Sempre que a gente compartilha, a gente aprende, né? Faz parte do nosso propósito, como eu falei aqui no início, compartilhar, né? Fazer com que a vida das pessoas seja melhor. Eu faço isso de coração. Gostei muito das palavras do deputado Delmas, que a gente acompanha, e concordo com ele. Nós temos que ser protagonistas da nossa própria vida. Então, a gente tomar as decisões que são importantes para a gente, fazendo bem, como eu falei, não abrindo mão dos nossos valores, se dedicando, e sim, é possível a gente conquistar, né? Quantas histórias vocês viram essa semana de pessoas que saíram do zero e conquistaram muito. Então, a minha palavra final é de desejar muito sucesso, que vocês sigam aí os sonhos de vocês, se dediquem para alcançá-los, que a gente possa se encontrar aí. E eu quero saber das histórias aí de sucesso de vocês, que a gente tenha oportunidade no futuro falar desse dia que a gente se encontrou aqui virtualmente. Obrigada, gente. Obrigada, Pedro. Um beijão. Eu estou à disposição para encontrar a Renata depois, tá? Tá, joia. Vou marcar. Vou Um abraço grande, pessoal. Café, viu, Pedro? Vou falar Tá bom. com a Requinha. Fica à Tá, disposição. Beijo. Obrigado. Gente. Tchau, tchau.